Olha, está conosco o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o Marcelo Teixeira. Ontem nós tivemos o afastamento do José Carlos Pérez. O Marcelo nos atende e eu agradeço de antemão o Marcelo atendeu o nosso convite. Boa tarde, Marcelo. Por que o Pérez foi afastado do Conselho, da presidência do Santos? Prazer em falar com você. Boa tarde. Um prazer também falar com vocês, toda a equipe da PAN. Nós tivemos um problema envolvendo as contas de 2019 do atual presidente, junto ao Conselho Fiscal. A mesa do Conselho recebeu essa documentação, colocou a plenário, o plenário aprovou a reprovação das contas de 2019 com uma série de apontamentos de gestão, possíveis questões de gestão temerária. Encaminhamos à Comissão de Inquérito e Sindicância. A Comissão de Inquérito concluiu o seu trabalho inicial, apontando também algumas supostas irregularidades. Então, ontem nós colocamos ao plenário virtual para que pudéssemos votar o parecer que era favorável à abertura de um processo de impedimento. O plenário virtual, de uma forma, nós tivemos ontem 176 votos presentes de conselheiros, 161 votaram a favor do parecer do impedimento. Então, portanto, a partir de hoje, nós abrimos um processo de impedimento junto à Comissão de Inquérito e Sindicância. Também o Conselho aprovou o afastamento temporário do presidente e dos demais membros do Comitê de Gestão, com exceção do vice-presidente, que não estava participando da atual gestão, estava também afastado por parte de uma portaria que foi feita pelo presidente José Carlos Pérez. Portanto, a partir desse momento de hoje, o presidente em exercício é o senhor Orlando Rolo, que assume provisoriamente até a Comissão de Inquérito e Sindicância concluir o processo de possível ou não afastamento do atual presidente. Bom, o ex-presidente do Santos e atual presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, conosco, Zé Manuel, Mauro e Bruno. Bom, presidente Marcelo Teixeira, eleição no primeiro semestre de dezembro, quer dizer, antes da eleição já teremos a votação, então, do possível impeachment do José Carlos Pérez. Impeachment ou não, é isso, né? Correto. Nós temos uma prioridade agora: aguardar o parecer final da Comissão de Inquérito e Sindicância. Teremos 10 dias de prazo estatutário para que o presidente e os demais membros do Comitê de Gestão possam exercer o seu direito de defesa. A Comissão de Inquérito e Sindicância concluirá o seu parecer de afastamento ou não, volta ao plenário do Conselho Deliberativo, o plenário do Conselho vota, aí sim, de uma forma definitiva. Aí a mesa do Conselho deverá convocar, porque estatutariamente se exige que, após a aprovação ou não, no caso a aprovação por parte do Conselho, há a obrigatoriedade de que a mesa, o presidente da mesa do Conselho Deliberativo, convoque uma Assembleia Geral de Associados, para que a convocação seja feita de uma forma presencial. Até o momento, aqui em Santos, nem em São Paulo, nós não podemos convocar reuniões presenciais, aguardaremos também essas definições das autoridades, mas, obviamente, nós teremos a obrigação, passada essa fase do Conselho, nós teremos que convocar a Assembleia Geral para que os sócios ratifiquem ou não o possível pedido de impeachment do atual presidente. Mauro. Marcelo, boa tarde. Desculpe. Por favor, Marcelo. Desculpe, respondendo ainda, concluindo a sua pergunta, essa é a prioridade, porque nós não podemos convocar as eleições presidenciais que estão previstas para a primeira quinzena de dezembro, agora, antes de definir o processo de impedimento. Portanto, a prioridade do Conselho será definir o processo de impedimento, para que, também obedecendo à regra estatutária, nós, em seguida, possamos convocar também as eleições presidenciais que serão agora no próximo mês de dezembro. Presidente, boa tarde.
Em 108 anos de Santos, talvez seja o momento mais desafiador institucionalmente, politicamente e até economicamente do Santos, presidente? Nós tivemos momentos, Mauro, muito difíceis, né? Alguns momentos da história do Santos também, talvez não com tanto rigor, de acordo com as regras estatutárias e a própria lei, que beneficia bastante a lisura, a transparência, a seriedade e, acima de tudo, o cumprimento de regras em termos de orçamentos, de gestões. Talvez, né, há 30, 40 anos atrás, ou até mais próximo, nós não tínhamos um rigor assim tão forte, tão direto junto aos clubes de futebol. Antes nós tivéssemos isso de uma forma a ampliar a forma de controle das gestões. Talvez o futebol brasileiro não se encontrasse no momento que se encontra hoje, independente da pandemia. Talvez o rigor em termos daquilo que fosse obediência nas administrações, os clubes estivessem melhores administrados. Mas eu acho que sempre é um momento que ninguém está aqui para punir, né? Ninguém. Nós queremos a fiscalização, apoiar quando as medidas estejam corretas ou, no caso, apontar possíveis irregularidades e que aí tanto o Conselho como o quadro associativo possam decidir os destinos da agremiação. Mas, infelizmente, concordo com você, é uma situação que não é inerente a esta gestão, não é inerente apenas a esta administração. Nós temos tido, nos últimos anos, gestões consecutivas, que em alguns casos até apontados pelo próprio Conselho Fiscal, que até agora não estão resolvidos na atual gestão, também são oriundas de despesas e de dívidas de gestão anterior. Então, tudo isso tem sido um ciclo e um movimento de últimas gestões que estão acumulando, e isso nos preocupa muito, porque não só em termos de dívidas, em termos de problemas financeiros, de pendências administrativas, mas, acima de tudo, também do avanço, porque nós não podemos só pensar em termos dos problemas, mas também daquilo que seja o progresso da agremiação. Nitidamente, nós até então tínhamos o melhor centro de treinamento do time profissional, tínhamos um modelo do centro de treinamento dos meninos da Vila, e assim sucessivamente em várias outras áreas e assuntos, e clubes como os 3 hoje da capital já possuem estrutura, estádios modernos, avançados, e infelizmente o Santos, nesses últimos tempos, não tem progredido na mesma proporção que se exige a própria confiança do quadro associativo. Isso mesmo, isso de fato preocupa muito e reflete a situação que é grave no atual momento do Santos. Para a gente finalizar, Bruno, e que coisa curiosa, hein? O Santos joga com o Olímpia do Paraguai, o presidente do Olímpia também foi afastado, foi banido, na verdade, do futebol. FIFA. Desfalque dos 2 presidentes. É uma coisa inédita, né? Uma coisa que eu não lembro de ter acontecido. Pois não, Bruno? Bom, Marcelo, ontem, em entrevista ao Bem Amigos no Sport TV, o Marinho falou que o Cuca, para ele, é o presidente do Santos hoje, né? E me pareceu uma fala bem espontânea, né? Do sentimento que ele e provavelmente outros jogadores sentem. O que você pensa sobre isso, você como um ex-presidente, presidente do conselho, quando um jogador diz que para ele o treinador era o presidente do clube, né? Como se o Cuca tivesse assumido, até por não ter outra opção, algumas funções que nem são dele normalmente. É muito grave, né, Bruno? Reflete a falta de hierarquia mesmo, né? Como um funcionário possa virar público, né? Óbvio, até de uma forma espontânea, sincera, mas é inadmissível que ocorra um fato desse em uma empresa, uma entidade, num clube. É uma inversão de valores totais, né? Isso tem prejudicado demais, né? Em termos não só em termos hierárquicos, mas principalmente da liderança, do comando, né? Que deva existir em todas as instituições, principalmente num clube de futebol como o Santos, a ponto de um jogador vir a público e dizer que o técnico, não sei se ele quis expressar isso de uma maneira onde o técnico, e ainda bem que o Cuca, pela experiência que tenha blindado bem no sentido do departamento de futebol, ali nas questões inerentes aos vestiários, esteja dentro de um controle natural,
mas a diretoria, parte dos profissionais, deve estar participando diretamente, né, do trabalho desenvolvido pelo clube. É um todo, onde todos estejam remando para o mesmo lado e todos estejam irmanados, unidos com os mesmos propósitos. É inadmissível que um técnico de futebol, por melhor capacitado que seja, competente como é o Cuca, sua comissão técnica, possa exercer um direito que é o dever também de um presidente, dos seus dirigentes. Então, é uma inversão de valores totais, né, que nós temos que realmente apurar até de que forma ele quis fazer esse tipo de expressão, né, no programa, mas, de fato, é inadmissível que isso aconteça em qualquer instituição. Marcelo Teixeira, muito obrigado por nos atender, obrigado pelos seus esclarecimentos e que o Santos volte à sua rotina de conquistas. É um clube sensacional, que a gente tem o maior carinho e o maior respeito. Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um abração para você, Marcelo. Eu agradeço essa oportunidade e o prazer de vê-los aí, grandes amigos. Infelizmente, num momento onde as notícias não sejam tão positivas, mas, ao mesmo tempo, se elas não são boas, são tristes até para a história do clube, mas, ao mesmo tempo, eu acho que servem de conscientização para que todos nós, dirigentes do futebol brasileiro, possamos cada vez mais trabalhar de uma maneira a engrandecer as nossas agremiações. Eu que agradeço essa oportunidade, um forte abraço a você. Eu digo que, como destacou o ex-presidente do Santos, filho de ex-presidente, uma personalidade política do Santos Futebol Clube, do futebol brasileiro muito importante, que acabamos de ouvir aqui, o Marcelo Teixeira, e eu insisto sempre, os problemas da gestão Pérez não são só da gestão Pérez. Mas qualquer méritos, deméritos, contas a receber, contas a pagar e muitas contas não pagas, vem de outras gestões. Então, de um modo geral, a análise da gestão Pérez, péssima, tá? A gestão, não estou falando nem só dele, mas claro, ele é quem preside. Péssima. Teria condição de ser melhor? Teria. Muito melhor? Não. E não só pela pandemia. Então tem muita coisa errada no Santos. É justo o processo de impeachment? Aí eu acho que o Bruno vai desenvolver aquilo que a gente falava no intervalo. É uma outra questão, até porque justiça e impeachment é extremamente discutível. Pode-se levar a essa situação que se levou? Claro que pode, e outros clubes também poderiam, e no próprio Santos, presidentes recentes também. Porque, insisto, o problema não é só do Pérez, vem de outras gestões também. Fala, Bruno. Isso é um fato, né? O Santos já vinha com más gestões, né? Quando o Pérez pegou, a situação já não era boa. E isso desde o Modesto Roma, antes teve o Odílio Rodrigues. Faz tempo que o Santos está numa situação bem complicada na parte financeira. Mas essa gestão acho que não ajudou em nada. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se ele piorou o que já estava ruim. Mas melhorar não melhorou, isso está bem claro, né? O Santos está inclusive com processos na FIFA, já está bloqueado de contratar, tem outros processos em andamento, tem o processo de jogador que saiu e quer receber, teve atrasos de salário, então a gestão financeira é um desastre, né? Se já estava ruim, ele não conseguiu melhorar. Não sei se ele piorou, isso aí eu não tenho esse conhecimento. A gestão com os funcionários, com o técnico, com o jogador também parece terrível, né? O Cuca, na outra passagem, que era ele o presidente, Cuca teve vários atritos com ele publicamente, Sampaoli teve. Ele já contratou vários profissionais como dirigentes ali para ser um diretor remunerado e nenhum deles ficou um ano. Passou o Paulo Autuori, passou o Ricardo Gomes, recentemente teve o William Tomás que saiu junto com o Gesualdo Ferreira. Então, também é terrível a gestão de pessoas, né, pelo que a gente dá para ver dos atritos públicos. Então, foi uma gestão horrorosa. Mas, de fato, o impeachment é uma coisa política, né? Quando o cara está bem politicamente, e a gente já viu isso em vários clubes, qualquer coisa é aprovada. Aprovam contas que normalmente não deveriam ser aprovadas. E quando o cara tá mal também, nada passa, né? Quando o cara ele rompe. Por exemplo, por que o Carlos Miguel Aidar saiu da presidência do São Paulo? No caso, ele renunciou. Aí eu não vou entrar nem no mérito dos problemas que aconteceram. Mas ele caiu porque ele rompeu com o Juvenal Juvencio. É por isso, se ele não rompe com o Juvenal, ele ficaria. Aí acharia um jeito dele cair fazendo ou não fazendo coisas, né? Ele perdeu, é isso aí. Quando ele tirou a base lá do Juvenal Juvencio, ele decretou a saída dele. Agora vamos ver por quê. É mais ou menos o julgamento dos tribunais de futebol. Ele já resolve antes para falar, agora vocês acham um motivo aí pra gente dar sentença. Aí não tô nem dizendo se a gestão dele teve coisa errada, se não teve, se foi boa, se foi ruim. Mas o fato, ele caiu porque ele rompeu com o Juvenal, que foi quem o colocou ali, quem politicamente tinha força e quem o elegeu. Aí talvez ele tenha achado que ele tinha vida própria já, porque ele também foi um presidente, mas foi um presidente lá na década de 80, né? Então,
pelo que as pessoas falam, ele já nem frequentava tanto o clube, e foi o escolhido do Juvenal para sucedê-lo, e quando rompeu com o Juvenal, ele perdeu todo o apoio, e cairia cedo ou tarde. Isso é o que acontece, né? O Pérez chegou a ter já um afastamento pelo Conselho, pelo menos uma votação, o Conselho aprovou um afastamento que os sócios impediram. Agora, nesse afastamento aí, não sei exatamente o porquê, colocaram que seria um afastamento já com a aprovação dos conselheiros, como aconteceu lá atrás, e ele ficou, aí os sócios seguraram, agora vai ter a votação dos sócios, mas ele já está afastado. Isso aí eu não sei exatamente por que houve essa mudança, mas o fato é que lá atrás, quando ele rompeu com o próprio vice, o Orlando Rolo, vamos dizer assim, ele perdeu a governabilidade. Até ficou no cargo, mas sem muita condição de fazer tanta coisa, não sei nem se ele teria competência para fazer. Zé, pra gente encerrar esse tema, Zé Manuel de Barros. Bom, primeiro que eu acho que ele começou a ter problemas na medida em que ele foi eleito representando um grupo, com alianças. E no dia seguinte, por exemplo, ele rompeu com o vice-presidente, que vai assumir agora por não participar da administração. E ele foi eleito junto com o Pérez. Então começou ali. Ou seja, ele já perdeu boa parte do apoio do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. E a coisa só foi piorando. Então eu acho que é bem isso. Quando alguém sofre um processo de impeachment, é porque ele perdeu apoio político. E o Pérez não tem apoio político no Conselho do Santos Futebol Clube. Agora, o pior é o seguinte: todo candidato à presidência do Santos, ele promete que vai resolver o grande número de problemas que o Santos vem sofrendo nos últimos anos. Mas a cada troca, parece que piora. Parece que piora. Mas tem uma coisa que não piora, inclusive o Pérez mostrou isso. Projetos de novo estádio ou de um retrofit da Vila Belmiro, porque ele apresentou ontem um segundo projeto de estádio diferente do primeiro que havia sido apresentado. Por isso que não falta o projeto. É por isso que a colocação, escuta, eu não sei se ele foi pior. O cara tem a obrigação de ser melhor. Ele chega vendendo a ideia que o outro estava fazendo tudo errado e que ele vai fazer melhor. E que ele vai consertar. E quando ele não faz isso, eu acho que é pior. Até porque, piora né, mesmo. Desculpa interromper, mas só adendo de novo, é no caso do Pérez, é no caso do Santos, é no caso de qualquer um. E ninguém os obriga a ser candidato. Claro. Eles são candidatos a presidente. O cara e sabe o que estão pegando. E cada vez mais sabem. O Santos tem 8 candidatos por enquanto para a eleição de dezembro. Não, e é legal, às vezes desprendimento. Muitos ficam com a vida financeira, até pessoal arruinada, outros até melhoram de vida. Pouquíssimos. Raríssimos. Pouquíssimos. Não, mas, assim, a vida financeira de raríssimos casos. Eu conheço alguns, mas raríssimos. A maioria fica bem melhor. Mas fica, e assim, mas fica realmente na vida pessoal. Muitos falam, não devia ter me candidatado. Inclusive alguns que falam, nunca devia ter me candidatado, se candidata depois. Claro, há uma certa incoerência, mas ninguém é poste, né? O André Sanches já falou várias vezes que nunca mais queria ser presidente. Falou de novo agora. O André Sanches falou, nunca mais quero ser presidente do Corinthians. Ele é o presidente. Ele é o presidente. Não duvido que volte depois. A gente volta já. A gente mudou de opinião. Ninguém é poste nem grande. Jovem Pan News.